Você já teve a sensação de que está sempre reagindo tarde demais, como se os outros soubessem algo que você não sabe? Como se decisões fossem tomadas, alianças fossem formadas e jogos fossem jogados bem diante dos seus olhos, mas fora do seu alcance. Você sente que existe uma lógica invisível governando as relações, o trabalho, o poder e a influência, mas ninguém nunca te explicou como ela funciona. E se eu te dissesse que não é falta de inteligência nem de esforço, mas de visão? O verdadeiro jogo acontece em um nível que quase ninguém aprende a enxergar. O que você vai ouvir aqui não é um conselho motivacional, nem uma lição moral sobre como as pessoas deveriam agir. É uma lente, uma forma de enxergar o mundo como ele realmente funciona quando as portas se fecham e os discursos bonitos desaparecem. Maquiavel foi acusado de muitas coisas ao longo da história, mas a verdade é que ele não criou monstros, ele os observou. Ele entendeu algo simples e perturbador. O poder nunca se revela em palavras, ele se revela em comportamentos. E quem aprende a observar esses comportamentos passa a jogar em outro nível. Desde cedo, você foi ensinado a ouvir o que as pessoas dizem, a confiar em discursos, promessas e intenções declaradas. Foi treinado a acreditar que quem fala bem age bem, e que quem parece seguro realmente está no controle. Essa é a armadilha. O mundo não funciona assim. As pessoas constroem imagens, defendem narrativas e escondem fragilidades sem nem perceber. E enquanto a maioria se perde tentando parecer algo, poucos aprendem a observar quando essa aparência falha. Este vídeo não é sobre se tornar frio, manipulador ou desconectado. É sobre parar de ser ingênuo. É sobre entender que existe um jogo acontecendo, quer você queira ou não participar. A diferença é simples. Alguns jogam no escuro, outros enxergam o tabuleiro. Maquiavel enxergava. Ele sabia que quem vê antes age melhor, que quem entende as reações antecipa movimentos e que quem observa em silêncio constrói vantagem sem precisar se expor. Se você já sentiu que confiou demais, falou demais ou reagiu no momento errado, isso não foi azar, foi falta de leitura. O truque proibido de Maquiavel não é dominar pessoas, é dominar a própria percepção. É aprender a ler o que não é dito, a enxergar o que escapa, a entender o que as pessoas revelam quando acreditam estar no controle. E a partir disso, se mover com precisão, calma e vantagem. Fique comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui muda a forma como você enxerga conversas, relações e decisões. Não é teoria distante, é uma mudança de lente. A partir de agora, você não vai mais ouvir apenas discursos. Você vai começar a ver reações. E quando isso acontece, o jogo deixa de ser confuso. Ele se torna previsível. O mundo não funciona como um espaço onde as pessoas simplesmente mostram quem são. Ele opera como um grande teatro social, onde cada indivíduo aprende, desde cedo, a vestir um papel para sobreviver. No trabalho, em casa e nas relações, todos ajustam palavras, gestos e posturas para atender expectativas invisíveis. Não é uma escolha consciente, nem um plano maligno. É adaptação. Quem não se adapta é rejeitado. E assim, a máscara nasce como um mecanismo natural de proteção. Desde muito cedo, o ser humano aprende que certos comportamentos rendem aprovação e outros punição. A criança percebe rapidamente que agir de determinada forma gera carinho, enquanto agir de outra gera afastamento. Esse aprendizado molda o primeiro personagem, que com o tempo se torna mais sofisticado. Na vida adulta, ele se transforma no profissional confiante, no amigo compreensivo, no familiar equilibrado. O problema é que, com o tempo, o papel deixa de parecer um papel. O ponto mais perigoso não é o uso da máscara, mas a identificação com ela. As pessoas passam a acreditar na própria narrativa, defendendo-a como se fosse a verdade absoluta.
Elas não mentem apenas para os outros, mentem primeiro para si mesmas. Criam histórias internas sobre quem são, sobre suas intenções e sobre sua moral. Essa autoimagem funciona como uma armadura psicológica, e qualquer ameaça a ela gera reações intensas, quase instintivas. Esse é o insight que Maquiavel percebeu com clareza brutal. Ele entendeu que observar discursos é inútil quando todos estão encenando. As palavras são treinadas, filtradas e moldadas para proteger a imagem pública. O discurso serve para parecer, não para revelar. Quem acredita no que é dito participa apenas da superfície do jogo. Nesse nível, todos parecem virtuosos, coerentes e bem-intencionados. Mas o poder real não mora nessa camada. O jogo verdadeiro acontece quando o personagem vacila, mesmo que por um instante. Um silêncio longo demais, um olhar que se desvia, uma mudança sutil na postura. Esses momentos não são planejados, são vazamentos. Neles, a pessoa não consegue sustentar a própria encenação. A máscara escorrega, não porque ela quer, mas porque ninguém controla a própria imagem o tempo inteiro. É nesse pequeno intervalo que a verdade aparece. A maioria das pessoas não percebe essas rachaduras porque está ocupada demais mantendo a própria máscara intacta. Elas escutam para responder, não para entender. Estão sempre pensando na próxima fala, na próxima defesa, na próxima justificativa. Por isso acreditam nas histórias, nos discursos bem construídos e nas intenções declaradas. Elas veem o teatro, mas nunca enxergam os bastidores. E quem não vê os bastidores nunca entende o jogo. Existe uma diferença decisiva entre observar a máscara e observar quando ela falha. Quem observa apenas a máscara aprende o roteiro, mas continua preso à encenação. Quem observa a falha começa a enxergar padrões de medo, vaidade e insegurança. Ele entende que toda força tem um ponto instável, que toda imagem cuidadosamente construída tem fissuras, e que é exatamente nessas fissuras que nasce qualquer vantagem real. Quando você entende que o mundo é um teatro, algo muda dentro de você. Você para de se decepcionar com as pessoas e começa a compreendê-las. Para de reagir emocionalmente e passa a observar com frieza. Você entende que não está cercado de vilões ou heróis, mas de atores defendendo suas próprias histórias. E é exatamente nesse ponto que o truque começa de verdade, porque o próximo passo é aprender a observar não o que dizem, mas como reagem quando o controle escapa. O truque que Maquiavel entendeu e que quase ninguém aplica é brutalmente simples. Nunca analise o que uma pessoa diz. Analise como ela reage. O discurso é construído, pensado e controlado para causar um efeito específico. A reação, não. A reação acontece antes do filtro moral, antes da imagem social, antes da estratégia consciente. É nela que a mente entrega o que realmente importa. Quem observa discursos participa da encenação. Quem observa reações começa a ver a engrenagem por trás do palco. Quando alguém responde rápido demais, não está sendo eficiente, está se defendendo. Quando alguém faz uma pausa longa antes de responder, algo está sendo calculado. O silêncio raramente é vazio, ele costuma estar carregado de conflito interno. A mudança de postura, o corpo que se fecha, o olhar que se desvia, tudo isso são sinais de que a narrativa interna foi pressionada. São pequenos colapsos no controle da própria imagem. E esses colapsos nunca são aleatórios. A maioria das pessoas acredita que a verdade está nas palavras bem escolhidas. Mas palavras são ferramentas sociais, não confessionários. Elas servem para convencer, acalmar, impressionar ou proteger. A reação, por outro lado, é um reflexo. Ela surge quando a pessoa não teve tempo de montar o personagem ideal. Por isso, o truque não é provocar conflitos,
mas observar atentamente quando algo inesperado acontece. É nesse instante que a máscara escorrega. Observe quem se explica demais diante de uma pergunta simples. A explicação excessiva geralmente nasce do medo de ser mal interpretado ou descoberto. Observe quem reage defensivamente a algo neutro. A defesa aparece quando a pessoa se sente ameaçada em algo que valoriza. Observe quem exagera virtude, confiança ou superioridade. Esse exagero quase sempre encobre insegurança ou vaidade inflada. As reações revelam o que o discurso tenta esconder. Existe uma regra silenciosa que governa esse jogo. A verdade aparece quando a pessoa perde o controle da própria imagem. Ninguém consegue sustentar um personagem sob pressão contínua. Em algum momento, o corpo fala, o tom muda ou o silêncio denuncia. Não é preciso confrontar, acusar ou expor. Basta observar. O truque proibido não exige ação visível, exige atenção absoluta. E é por isso que ele passa despercebido pela maioria. Enquanto uns se esforçam para parecer inteligentes, outros se revelam tentando parecer calmos. Enquanto uns falam demais, outros se fecham. Cada reação é uma pista. Cada microajuste é uma resposta involuntária a um estímulo interno. Quando você aprende a ler esses sinais, começa a enxergar padrões. Medo de perder controle, necessidade de validação, desejo de superioridade. A reação é sempre mais honesta do que o discurso mais bem ensaiado. Esse tipo de observação exige frieza. Exige que você não se envolva emocionalmente com o que está sendo dito. Exige que você silencie a vontade de responder e ative a capacidade de assistir. É exatamente aqui que a maioria falha. As pessoas querem participar, não observar. Querem vencer a conversa, não entender o jogo. E ao fazer isso, entregam informações preciosas, sem perceber. Quando você passa a observar reações, algo muda na dinâmica social. Você começa a perceber quem está no controle e quem está apenas tentando parecer no controle. Quem reage por medo e quem reage por vaidade. Quem fala para convencer e quem fala para esconder. Esses vazamentos revelam intenções, inseguranças e desejos ocultos. E quando você entende isso, o próximo passo deixa de ser observar por observar. Passa a ser usar essa leitura para se posicionar com vantagem, sem manipular, mas antecipando movimentos. Quando se fala em vantagem, muitos pensam imediatamente em manipulação, mentira ou jogos sujos. Essa associação é um erro comum e infantil. O que Maquiavel propõe não é manipular pessoas, mas evitar ser manipulado por elas. É uma forma de autodefesa estratégica em um ambiente onde nem todos jogam limpo. Você não cria armadilhas, apenas aprende a enxergá-las antes de cair. A diferença entre manipulação e consciência é a intenção. Uma engana, a outra protege. Maquiavel nunca agia no escuro. Ele observava antes de se mover, calculava antes de falar e antecipava antes de reagir. Ter vantagem não significa controlar os outros, significa controlar o próprio posicionamento. Quando você entende as reações das pessoas, você deixa de ser surpreendido. Você percebe para onde o jogo está indo antes que ele se revele. E isso muda completamente a forma como você se move no cenário social. Em reuniões, por exemplo, o poder raramente está com quem fala mais. Ele costuma estar com quem observa em silêncio e decide depois. Observe quem as pessoas olham antes de concordar. Observe quem fica desconfortável quando certos temas surgem. Quem realmente decide quase nunca precisa se impor. Quando você enxerga isso, para de disputar espaço desnecessariamente e passa a se posicionar com precisão cirúrgica. Nas relações pessoais, a vantagem aparece quando você entende quem precisa de validação. Quem reage exageradamente a críticas leves. Quem busca aprovação constante. Quem se justifica sem ser acusado.
Essas pessoas são previsíveis porque agem movidas pelo medo de não serem suficientes. Ao perceber isso, você deixa de se envolver em conflitos inúteis. Você escolhe quando falar, quando recuar e quando permanecer em silêncio. Em situações de conflito, a observação se torna ainda mais valiosa. Quem age por medo costuma ser impulsivo. Quem age por vaidade costuma se expor demais. Quando você identifica a motivação por trás da reação, entende qual será o próximo movimento. Isso permite que você evite armadilhas emocionais e decisões precipitadas. Você não reage ao ataque, reage à intenção que o gerou. E isso muda completamente o resultado. Ter vantagem não é agir mais rápido, é agir no momento certo. Enquanto os outros reagem às emoções do momento, você age com base em leitura e antecipação. Você não se deixa levar pelo tom da conversa, mas pelo que está acontecendo por baixo dela. Essa postura cria uma sensação de controle interno. Você deixa de ser empurrado pelo ambiente e passa a navegar por ele com consciência. O ponto mais importante é entender que essa leitura não transforma você em alguém frio ou desumano. Ela transforma você em alguém lúcido. Você continua respeitando limites, valores e escolhas, mas não se ilude mais. Você entende que nem todos dizem o que querem e nem todos sabem o que sentem. Essa clareza reduz conflitos, erros e frustrações. Você age com menos desgaste e mais precisão. Quando você passa a viver dessa forma, algo se inverte. Enquanto os outros falam para se proteger, você observa para se posicionar. Enquanto os outros reagem aos acontecimentos, você antecipa movimentos. E é exatamente aí que a vantagem se consolida. Porque ver antes é sempre mais poderoso do que reagir depois. E agora que você entende isso, falta apenas amarrar tudo em uma visão única, clara e definitiva, que transforma a observação em poder invisível. Se você chegou até aqui, já percebeu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira ignorando. Elas preferem acreditar no que é confortável, no que soa bonito, no que confirma suas expectativas. Observar de verdade exige coragem, porque obriga você a abandonar ilusões. O truque proibido de Maquiavel não é um atalho para o poder. É uma forma de enxergar a realidade sem maquiagem. E isso por si só já coloca você à frente de quase todos. A partir de agora, você não está mais preso às palavras. Você entende que discursos são construções e que a verdade costuma escapar nos detalhes. Você aprendeu a olhar para pausas, reações, silêncios e mudanças sutis de comportamento. Isso não te torna superior, te torna lúcido. Você não reage mais no impulso, não se perde em jogos emocionais e não entra em disputas desnecessárias. Você observa primeiro, entende depois e só então decide como agir. O mundo não vai mudar porque você aprendeu isso. As pessoas continuarão encenando, protegendo suas imagens e acreditando nas próprias histórias. A diferença é que agora você sabe, você não precisa confrontar, acusar ou se justificar. Basta enxergar. Enquanto muitos ainda discutem versões da realidade, você começa a perceber o que realmente está em jogo. E quem entende o jogo, nunca joga às cegas. Maquiavel dizia que a fortuna favorece os audaciosos, mas a audácia que ele respeitava não era impulsiva. Era estratégica. Era a coragem de ver antes de agir. A coragem de esperar enquanto os outros se expõem. A coragem de não confundir aparência com verdade. Esse é o tipo de audácia que constrói vantagem silenciosa, duradoura e difícil de ser combatida. Se este vídeo fez sentido para você, deixe nos comentários a frase: "Enquanto eles falam, eu observo". Isso não é apenas uma interação, é um compromisso com essa nova forma de enxergar o mundo. Um reconhecimento silencioso de que você não quer mais viver reagindo, mas antecipando.
Cada comentário é um sinal de que essa lente já começou a se formar. E se você ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se no canal. Aqui, o objetivo não é agradar, é revelar. Não é confortar, é despertar. E se você quiser ir além, levar essa leitura para o próximo nível e transformar a observação em prática diária, considere se tornar membro do canal. Há camadas que só se revelam para quem decide se aprofundar. A partir de agora, leve isso com você, em cada conversa, em cada reunião, em cada relação. Observe antes de falar. Leia antes de agir. Porque enquanto muitos ainda estão presos às aparências, você já entendeu onde o poder realmente se esconde. E lembre-se, quem vê antes sempre se move melhor.